Eu sou a professora Zezé Marino e eu trabalho com o português, a matéria mais bonita do mundo, há mais de 40 anos em concursos públicos. Bem, eu quero conversar um pouquinho com você sobre o concurso PCMG, né? E a prova será feita pela Fundação Getúlio Vargas. Você conhece a banca? Quer conhecer? Quer fazer uma questão da banca? Então vamos lá. Bem, esse concurso será realizado pela Fundação Getúlio Vargas, são 255 vagas, vaga para investigador de polícia 1, perito criminal, médico legista e delegado de polícia. A remuneração vai de 5.300 até quase 15.000. Inscrições de 21/10 a 19/11. As provas 26 de janeiro. Aí você fala, tá muito longe, Zezé, 2025 ainda. Não tá não, passa rápido. E outro detalhe, Fundação Getúlio Vargas não é qualquer prova não. Você precisa estudar e saber como estudar para a prova feita pela banca da Fundação Getúlio Vargas. Veja só, o que eles vão pedir de português? Interpretação e compreensão de textos. A gente já começa precisando saber a diferença. Compreensão é o ato de você entender o texto, então a resposta está ali escrita. Mas interpretação é a leitura do que está implícito. Então, pressupostos, subentendidos. Quer dizer, você treinando fazer a prova da FGV, você já sabe se a resposta está escrita ou se o texto te dá uma pista daquilo e como identificar essa pista. Temos também a questão da tipologia textual. Então, você sabe a diferença de um texto narrativo para descritivo? E o texto dissertativo? Você conhece um texto argumentativo e um texto informativo? E o que é um texto injuntivo, você sabe? Esse eu te ensino agora. Injuntivo é o mesmo que instrucional. Tá vendo? Só que eles usam o nome injuntivo ou de injunção. Instrucional é aquele que dá uma instrução. Se uma receita de bolo, por exemplo, é um texto instrucional. Critérios de textualidade. Então, a banca fala muito de coerência e de coesão. A coesão que se dá no nível da escrita e a coerência na questão das ideias, né? Se a ideia está coerente ou incoerente. Nós temos aqui recursos de construção textual. Então, aparece tanto questões fonológicas relacionadas ao som, morfológicos à classe de palavras, sintáticos em relação às funções sintáticas, semânticos em relação à sintaxe. Sentido, perdão. Gêneros textuais da redação oficial. Então, a gente tem que saber bem o que é um ofício, o que é uma ata, o que é um memorando, né? Esses princípios gerais e também a questão do uso de pronomes de tratamento. Você sabe quando você usa, por exemplo, Vossa Excelência e Sua Excelência? Temos aqui, como eu disse, a estrutura interna desses gêneros. Então, ofício, memorando, requerimento, relatório, parecer, tudo isso tem técnica. Conhecimentos linguísticos, que é o conhecimento gramatical conforme o padrão formal da língua. Então, veja só, princípios gerais de leitura e produção do texto. Entra aqui a questão da intertextualidade, quando um texto conversa com outro. Nós temos os tipos de discurso, será um discurso direto e indireto, será um indireto livre? Vozes discursivas, isso aqui a banca também cobra muito. Será que é citação? Será que é paródia, alusão, paráfrase, epígrafe? A questão da semântica. Então, quando se fala da semântica, construção de sentido. Então, aqui nós temos a questão, por exemplo, do duplo sentido, da ambiguidade. E entra também sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos, polissemia, denotação e conotação, quer dizer, sentido real ou figurado, e as figuras de linguagem. Você sabe a diferença, por exemplo, de uma metáfora para uma comparação? Pontuação e efeitos de sentido. A banca gosta muito de questões relacionadas à pontuação. Você fala, Zezé, mas aqui não aparece a morfologia, artigo, substantivo, né? Preposição, conjunção.
Olha, preposição e conjunção e pronome não só aparecem aqui dentro de coesão, mas também são fundamentais para a gente poder saber a questão da sintaxe, tanto dos termos da oração quanto das orações propriamente ditas. Então, é fundamental conhecer a morfologia, mas ela vem aplicada às questões. Então, nós temos aqui os termos da oração, por exemplo, você sabe a diferença de adjunta de nominal e complemento nominal? Mas é saber mesmo, não é saber a diferença teórica, não, mas é bater o olho e saber a diferença. Coordenação e subordinação, sabe fazer análise de orações? Pode parecer um bicho de 7 cabeças, não é? Mas não é não. Cada uma tem uma marquinha que quando você bater o olho você identifica. E aí a gente sabendo morfologia e sintaxe, a concordância, tanto verbal quanto nominal, a regência verbal e nominal, e aqui dentro a questão da crase, tudo fica bem mais fácil. Se você for observar, o programa é muito grande sim, tá? E o que acontece com a FGV? Se você pegar uma gramática e ficar lendo a gramática inteira, você não consegue ir bem nessa prova da FGV, não, tá? Se você pegar uma apostila e ficar decorando, você não consegue ir bem, não. A gente precisa entender como a banca faz a prova de português. Então, você observa aqui, por exemplo, eu escolhi uma questão de 2024 da Controladoria Geral do Estado da Paraíba de Auditor de Contas Públicas, Auditoria Governamental, uma prova de nível superior. Então, veja que nós temos uma questão agora, veja, muito recente, 2024, e diz assim: inicialmente era feito de grãos de cereais, triturados com pedras, amassado com água e colocado sobre pedras quentes ou debaixo de cinzas para assar, o que resultava em um pão achatado, duro e seco. Então quer dizer que está falando de um pão, está falando que esse pão era feito de grãos de cereais triturados com pedras, amassado com água e colocado sobre pedras quentes ou debaixo de cinzas para assar. E esse pão, ele era achatado, duro e seco. Aí está dizendo, o problema de escrita que ocorre nesse segmento do texto 3 então há um problema aí dentro. Seria esse problema de ambiguidade, quer dizer, de um duplo sentido? Por exemplo, duplo sentido. Você é noivo, seu irmão é noivo e eu digo, vi seu irmão com sua noiva no cinema. Quer dizer, o irmão estava com a própria noiva ou com a noiva sua, né? Então isso é uma ambiguidade, é um duplo sentido. A ocorrência de erro de ortografia, bem, teríamos aqui um erro de ortografia, a presença de oralidade na língua escrita. O que é oralidade? É a marca da fala. Quando nós estamos falando, a gente diz certo, né? Entendeu? Você vai. Será que nós teríamos essas marcas de oralidade? O excesso de adjetivos, alguns dispensáveis, a existência de redundâncias desnecessárias. Redundância, quando você fala, por exemplo, um elo de ligação, isso é uma redundância, porque elo só pode servir para ligar. Não existe elo de desligamento, né? Então, isso seria uma redundância, ou pleonasmo, ou tautologia, dependendo do grau, né, dessa redundância. Bem, qual seria o problema aqui? Então, você vai perceber o seguinte, quando você lê isso daí, está dizendo, inicialmente, era feito de grãos de cereais, tudo bem. Ser amassado com água e colocado sob pedras ou debaixo de cinzas para assar, tudo bem, é uma coisa natural de um pão. Mas agora veja o que ele diz aqui, ó. Triturados com pedras. O que isso daí quer dizer? Isso quer dizer que, vamos marcar aqui, vamos pegar outra cor de caneta para ficar bem claro para você. Olha só, isso quer dizer que os grãos eram triturados com pedras, quer dizer, pegava-se o grão e quebrava usando pedras,
ou quer dizer que ele era feito de grãos de cereais triturados com pedras. Quer dizer, colocava-se grãos mais pedras para fazer o pão. Viu? Então isso dá o quê? Um duplo sentido. Duplo sentido é para a gente ambiguidade. Sim, porque a gente pode entender o que a mensagem quer dizer, que os grãos eram triturados usando pedras ou que o pão era feito de grãos com pedras, tá? E aí existe uma ambiguidade. Isso é uma questão clássica de aparecer em concursos feitos pela FGV. Tá? Veja que você precisa entender o que é uma ambiguidade, entender o que é uma marca de oralidade, entender o que é redundância e nada melhor para você entender que na própria questão. Bem, nós temos o nosso curso de português em questões para FGV. Eu faço com você mais de 150 questões de provas da Fundação Getúlio Vargas. E eu faço assim, você tem a prova, você resolve, você corrige e anote as suas dúvidas. Logo em seguida, você vai assistir ao meu vídeo. Bom que seja vídeo, porque você pode pausar, você pode assistir a quantas vezes você quiser. E lá eu explico desde um texto que porventura apareça, né? E vai aparecer, é claro, e começo a explicar desde o enunciado. Depois eu vou uma por uma das letras explicando para você aquilo que for necessário. Vamos supor que essa primeira questão aqui, a resposta seja A, mas as pessoas normalmente confundem com B. Então eu te explico por que é B e não por que é A e não B, certo? Vamos supor que essa questão aqui envolva a diferença de objeto indireto para complemento nominal e adjunto adnominal. Então, eu vou explicar isso aqui para você na questão de uma maneira rápida e precisa. Não vou ficar enrolando com você igual gramática, igual apostila faz, não. É uma coisa direta que vai fazer você bater o olho e entender. Nós vamos fazer 150 questões. E vamos supor que mesmo assim você continue com dúvida. Não há problema, mande para mim a sua pergunta e eu respondo para você com todo prazer. Veja, mais de 150 questões. Bom, não é? É assim que se estuda português de uma maneira eficiente para concursos públicos. E aproveito para convidá-lo para conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que você vai fechar a prova de informática estudando com o tio Paulo. Aproveito para lembrar também que você pode fazer a dobradinha português e informática. Aqui no curso Paulo França Concursos, você tem cursos com muita qualidade por precinhos muito humanos. Pode ter certeza que nós vamos ajudá-lo a passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.